Olá! Eu tenho estado a jogar aqui 3 jogos que a Nintendo me mandou para eu poder fazer um vídeo para vocês e cá está ele. O único problema é que eles mandaram estes jogos em outubro de 2017. Bem, mais vale tarde que nunca, não? Crónicas Videojogos! Bom, antes de continuarmos com este vídeo eu queria deixar um pequeno aviso. Isto não vão ser 3 análises completas, dado que eu não tenho assim tanto tempo para poder acabar 3 jogos de uma só vez. No entanto, eu quero trazer-vos para aqui as minhas primeiras impressões, vamos lá pôr assim destes termos, destes 3 jogos que eu tenho andado a jogar para a 3DS. Apesar de eu estar a jogá-la numa 2DS, mas é praticamente a mesma coisa. Vamos começar com Layton. Esquece-me sempre o nome do jogo. Calma. Ok, Layton's Mystery Journey. É um jogo de puzzles completamente dependente do ecrã tátil e com os visuais bonitos, mas desapontantes depois de assistirmos à bela e maravilhosa cinemática de introdução. Ai, que coisa mais linda! Não me interpretem mal, o jogo é colorido e cheio de vida, apesar da jogabilidade mais parada, mas vejam isto e digam que não eram capazes de ver um filme neste mundo. Além da personagem principal ser absolutamente adorável, olha para aquilo! Quanto ao jogo em si, do pouco que vi, eu posso dizer que estou muito interessado em continuar a explorar estes puzzles. Não é o típico jogo em que a regra é fácil de interpretar no primeiro segundo. O jogo não é muito difícil ao início, mas é muito criativo e obriga-vos a usar a vossa massa cinzenta, apesar da jogabilidade ser no geral mais parada e descontraída. Têm de usar maioritariamente o stylus para direcionar uma lupa e selecionar pontos de interesse. Tanto podem interagir com pessoas específicas para avançar com a história, como encontrar um puzzle para resolver. Além disso, também é possível encontrar objetos colecionáveis sem qualquer propósito. O jogo diz mesmo que só fazem por diversão. O que noto um pouco mais negativo é que até agora o jogo é fácil demais. Apesar da criatividade dos puzzles, o jogo até nos indica quantas pistas temos de encontrar em cada área. Mas a forma como o fazemos é imersiva pelas razões que já disse. No geral é um jogo muito interessante e aconselhado para os mais novos e para quem se está a introduzir no mundo dos videojogos e até mesmo para quem, como eu, gosta de ter uma experiência mais relaxante. Vou sem dúvida voltar para concluir quando precisar desanuviar de um dia de trabalho. Avancemos agora para Yokai Watch 2 e comece já por acabar com o tabu de que é uma cópia de Pokémon, porque a única coisa que têm em comum é que podem colecionar criaturas e explorar um mapa praticamente aberto no enredo linear. Mais nada! No máximo podemos dizer que é do mesmo género de Pokémon, tal como God of War é do mesmo género de Devil May Cry, Sonic é do mesmo de Super Mario... Já perceberam, certo? Agora que estamos esclarecidos, o que é que há de particularmente novo em Yokai Watch? Para começar, a nossa personagem tem uma voz, personalidade e um papel mais ativo na aventura, em vez de parecer um espectador que toda a gente ouve, menos nós. Além disso, o motivo pelo qual os yokai nos seguem é porque ficam nossos amigos e não porque os capturamos e escravizamos. O sistema de combate é também muito distinto. Como os yokai são nossos amigos e não escravos, não damos ordens, mas sim sugestões que as criaturas escolhem executar ou não, sendo grande parte automático. Podemos ter um grupo de até 6 yokais que vamos rodando para deixar 3 em combate. Perceberam? É simples. A nossa estratégia passa assim por escolher os yokais que nós queremos ter equipados e a sua ordem, já que uns são mais ofensivos e outros mais defensivos. Também temos muitas missões em que fazemos favores às pessoas, como ir buscar insetos e bolos. Diversão! Yokai Watch está nitidamente mais focado numa narrativa do que Pokémon e já é a 3ª vez que eu comparo os dois, por favor, perdoem. E usa a famosa técnica de esquecer tudo o que se passou no jogo anterior como uma amnésia bastante apropriada, de forma a introduzir novos jogadores ao título. E enquanto novo jogador, tenho de dizer que resultou. Eu não fazia a menor ideia do que era Yokai Watch, mas para um grande fã de longa data de Pokémon, e que já está farto da mesma fórmula, considero este jogo uma lufada de ar fresco, tanto pelo sistema de combate diferente como pela forma como nos ligamos às criaturas. Finalmente, Story of Seasons, Trio of Towns. Isto é basicamente Harvest Moon. Conhecem Harvest Moon? É a mesma coisa. Têm de construir e gerir uma quinta, semeando, regando e colhendo legumes e vegetais e tomar conta de animais para vender tudo e ganhar uma pilha de massa. Ou, se não tiverem paciência, podem vender pedras e flores. No início também não têm muito mais para fazer, por isso. Também têm de interagir com as pessoas e com os eventos de cada cidade. E digo cada cidade porque, como o título indica, têm 3 para desbloquear e visitar, cada uma com a sua cultura e objetos para vender.
O primeiro é inspirado no Oeste americano, o segundo no Havaí e o terceiro no Japão. Isto é muito interessante e cria uma dinâmica diferente da habitual da série. A jogabilidade, para os veteranos, basta dizer que é simplesmente Harvest Moon. Mas para quem nunca ouviu este nome na vida, eu explico. Basicamente temos como objetivo principal gerir uma quinta que podemos nomear. A minha chama-se Quinta. Eu faço piadas. E temos de ir ganhando dinheiro a vender produtos como vegetais ou legumes que plantamos, leite de vaca, ovos de galinha, lã da ovelha, etc. Isto envolve um processo lento, mas realista quanto baste. Temos de lavrar o solo, semear as sementes, regá-las todos os dias e esperar que o nosso produto se desenvolva. O jogo dá-nos a liberdade de podermos fazer o que quisermos, mas essa liberdade traz um problema à sua estrutura. É que depois de jogar Stardew Valley, que nos oferece um mapa muito maior e totalmente aberto desde o início, fiquei muito mimado, e o facto de ter zonas bloqueadas neste jogo durante muito tempo aborrece-me. O início deste jogo pode ser muito secante para quem estiver habituado a ação e tiros e guerras e os melhores efeitos especiais alguma vez viram! Porque o começo de Story of the Seasons, tal como Harvest Moon, é muito repetitivo e lento. Acordar, regar as sementes, dar vestinhas à vaca, escová-la, ordenhá-la, pegar na galinha ao colo, roubar-lhe o ovo, apanhar flores e pedras, voltar à quinta e pôr tudo à venda. Falar com pessoas só porque sim, ir dormir antes das 2 da tarde e repetir tudo no dia seguinte. Emoção! Eventualmente surgem alguns momentos guiados que são uma lufada de ar fresco e durante a primeira estação preparem-se para um longo tutorial onde vão aprender a customizar a vossa quinta, a expandir a vossa casa, a cozinhar, etc. Não se deixem enganar pela capa incrivelmente adorável. Este jogo não é para bebés, mas sim para todas as idades. Aliás, estes 3 jogos podem muito bem ser considerados brinquedos para bebés. E o do Professor Layton talvez seja. Mas nós, enquanto amantes de videojogos, não devemos deixar passar isso ao lado. Mas para dizer a verdade, esta consola já está a chegar ao fim do seu ciclo e a chegada da Nintendo Switch só está a tornar isso mais evidente. Mas mesmo assim eles continuam a lançar jogos para ela porque a sua dinâmica dos 2 ecrãs e o facto de ela também ser muito viva, cheia de cor, muito Nintendo, torna uma consola muito divertida, muito apelativa, não só para pessoas de idades mais novas, mas também para gente da minha idade, que gosta de simplesmente sentar-se num sofá e agarrar numa consola e jogar o seu belo joguito. Bem, parece que agora terminei os jogos todos que tanto a Nintendo como a Microsoft, que agora nova parceira aqui do canal, me enviaram. E basicamente eu não tenho mais nenhum jogo agora para jogar. O que significa que agora posso jogar o que eu quiser! Yippee! Meus amigos, espero que tenham gostado deste vídeo. Obrigado mais uma vez à Nintendo Portugal por ter apoiado o canal desde o início do verão do ano passado e espero que o conteúdo tenha sido do vosso agrado, apesar de ter sido alguns meses depois. Desculpem! Não se esqueçam de me apoiar também com os vossos likes e subscrevendo para irem acompanhando estas conversas sobre jogos. Por agora despeço-me e até à próxima, pessoal! Crónicas Videojogos!